Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Fala Paladino. Hoje eu trouxe uma pessoa especialíssima para mim, que é o meu esposo, Coronel Moura. Tem 30 anos de polícia militar, 17 do BOPE. Hoje ele não veio apenas falar sobre o BOPE, mas sobre os valores que fizeram o BOPE ser a corporação considerada uma das maiores e melhores tropas de elite do mundo. Coronel Moura, muito prazer, muito obrigada por você estar aqui, ter aceito meu convite. Eu sei que foi um convite difícil para você falar que sim ou que não. Foi difícil, eu sei. Te agradeço. Muito obrigada, tá? Pode falar, se apresentar um pouquinho. Sou o Coronel Venâncio Moura, como ela já apresentou. Estou aqui nessa nova missão que eu estou encarando com toda a coragem, né? Então foi uma experiência de vida que eu carrego até hoje, né? 17 anos no BOPE e cresci junto com o BOPE, né? Hoje o BOPE é uma referência no mundo inteiro. Vide essa última operação que foi uma lição de planejamento estratégico e tático, em que cada policial ali envolvido cumpriu o seu papel, né, excelentemente, porque foi uma prova de fogo, permaneceram colocando todo o seu conhecimento em prática, né, e demonstrando que no confronto bandido ou narcoterrorismo, seja lá o que for, o BOPE sempre sairá vencedor. Que bom. E eu hoje quero muito explorar tudo de você, todos os valores, missões que você praticou, aprendeu e ensinou lá dentro e hoje se perpetua, né? Hoje as pessoas que estão lá vivem ainda pautados em todos os ensinamentos que foram dados. Aí eu queria explorar um pouquinho isso hoje. Um dos lemas do BOPE é vai e vença. Como que a gente pode se fixar? A gente que não é militar, né? Quem está aqui ouvindo e que tem uma carreira fora do militarismo e que não tem essa disciplina, esse trabalho mental, inclusive, como que a gente pode pegar esse lema e levar para a nossa vida, principalmente nos desafios que a gente enfrenta, em relação à carreira, a desenvolvimento? Como que a gente pode usar esse lema vai e vença? O símbolo do BOPE é que a faca cravada na caveira significa a vitória sobre a morte, né? Então, quando você está saindo do BOPE, do aquartelamento, que por acaso eu inaugurei aquele aquartelamento, no portal de saída está vai e vença. Nós não aceitamos o fato de retornar de uma missão com perdas, como aconteceu agora, perdemos 2 homens, isso aí para nós é muito ruim. Então, vai e vença é a certeza que nós vamos cumprir a missão e vamos voltar são e salvos. É um trabalho psicológico, porque não adianta você ter o domínio da técnica, mas quando você chegar no teatro de operações, você congelar, você não conseguir colocar em prática todo aquele conhecimento técnico que tu tem, porque você bloqueou psicologicamente, né? Você não consegue atirar, você vai colocar em risco toda a operação e também a segurança dos companheiros. Então, por isso que existe esse trabalho psicológico tão forte como o trabalho técnico, o trabalho tático. E na vida empresarial, qualquer organização, você tem que ter esse preparo psicológico, porque vai ter momentos que você não está bem para desenvolver o seu trabalho, né? A sua missão que foi conferida a você pelos seus patrões, né? Pela diretoria, e você às vezes nem acredita que aquele trabalho que foi passado para você é um trabalho importante para a empresa, mas a diretoria sabe que é importante. Então você tem que ter um preparo psicológico para desenvolver aquele trabalho que lhe foi atribuído, né? E ao mesmo tempo, se você tiver problemas em casa, com a família, um filho que está dando problema na escola, a esposa que está com problema de saúde, você, quando chegar no seu trabalho, você tem que saber separar isso. Então, por isso que o trabalho
psicológico, tanto no BOP quanto na vida pessoal, é de suma importância. Você tem que saber separar essas coisas. Da mesma forma, às vezes você está com muito problema no seu trabalho, você vem no seu deslocamento para casa, com aquele problema todo na cabeça, e chega em casa, Descarrega. você descarrega no filho, descarrega na esposa, você tem que saber separar. Uhum. E para que isso ocorra, você tem que ter um treinamento psicológico. Mas esse vai e vença, Uhum. ele entra como? Como um lema, assim, para a vida? Como é que eu posso praticar isso, colocar isso em prática mesmo? Você Ter na mente de que eu não posso errar, de que eu tenho que encarar a vida como um grande treinamento. Como é que eu não, trago isso para minha vida o prática? vai e vença no BOP é isso, você é a vitória sobre a morte. Aham. Você tem que ir e voltar vivo, né. Não só você, como seus companheiros, Mas eu né. seria responsável pelos meus companheiros também? Isso, claro. Uhum, Tanto é que a patrulha, ela é dividida e por 8 homens e cada um tem sua função. uhum. Tem os homens ponta, que eles são os mais ágeis, que têm o preparo, técnico e psicológico para localizar um inimigo, um bandido, para poder acertar com mais facilidade, a pessoa mais preparada para estar na frente. Aí tem os flancos direito e esquerdo, para não deixar a patrulha ser surpreendida pelas laterais. Tem o homem responsável pelas lajes e tem o segurança retaguarda. Na vida empresarial, o vai e vença é você colocar em mente que quando você for destinado a fazer algum trabalho, você tem que focar naquele trabalho e realizar, entendeu? Sem desculpa. Se o trabalho estiver difícil de ser realizado, você vai procurar ajuda, entendeu? Dos companheiros, vai procurar ajuda da própria diretoria, discutir o problema, e no final, com o prazo que lhe foi determinado até antes, né, você procurar fazer um trabalho de excelência. Então você, na realidade, o vá é cumprir a missão, e o vença é você voltar com a Com missão resultado. cumprida com excelência. Como eu convivo com você, Hum. né, eu sou casada com você há alguns anos, eu não tive esse treinamento, tanto psicológico, né, quanto tático, estratégico. Eu fui vivendo a vida conforme eu consegui, dentro das minhas capacidades e habilidades. Hoje eu entendo o quanto isso é importante para uma pessoa ter sucesso no que se propõe a fazer, dela não ficar de mimimi, choramingando, se colocar no papel de vítima. É prático, direto e reto. Se propôs a fazer, cria um plano para isso, investe nisso e faz, não deu certo, volta, senta, faz a estratégia nova, retoma e começa de novo. Eu não sei se, resumindo isso, seria o que vocês fazem, né, de lema, de missão dentro do BOP sobre o vai e vença. Então, hoje, por exemplo, eu estar aqui no meu podcast, eu já tive várias outras situações que eu tive que voltar, refazer, criar uma nova estratégia e criar um novo caminho. Hoje meu podcast é um novo caminho, então eu acho que eu me vejo um pouco nisso que você está falando, não que eu seja uma expert em viver esse lema do vai e vença, a gente está construindo isso, mas eu entendo que falta um pouco disso, assim, na vida civil, né, a gente não é treinado com esses conceitos, e aí quando as pessoas falam que treinamento militar é opressor, etc e tal, eu acho que tem uma parte que é realmente militar, que não vai me servir muito na vida normal aqui do dia a dia, mas o lema por trás, os fundamentos, hoje ajudam a eu ter uma mente mais forte, né, de você chegar e me colocar ali como tipo: "Vai esmorecer por isso? Você vai se derrubar por conta desse mini fracasso?" E aí eu me coloco de pé novamente. Você acha que ter essa mentalidade forte, firme, que a parte militar te trouxe para a vida, hoje te faz chegar até a sua idade de hoje, com os sucessos e as conquistas que você teve, você acha que isso te fez chegar até aqui com tanto êxito hoje? Ah, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, né. E, às vezes, as pessoas que me cercam pensam que eu sofri demais, Uhum. mas é o treinamento, né. Você é treinado para sobre intenso estresse,
você não se envolver emocionalmente, né. Vide uma operação, tiro passando perto da sua orelha e tudo mais, e você não tem que pensar na morte, você tem que pensar como Sair se vivo. aproximar, sem se preocupar que o próximo tiro vai pegar. Então eu não tô convocada, porque eu ia ficar muito preocupada em levar um tiro, entende? É, mas isso é treinamento, né. Eu raciocino, todos do BOP raciocinam o seguinte: se você ouvir o tiro, a velocidade, do som, né, ele é mais quando você ouve o tiro já passou, então não é aquele tiro que vai te matar. Tá, posso te Então, interromper para falar o que você aconteceu dentro de casa? Realmente eu não sou preparada para isso, gente. Eu estou em treinamento, porque eu estava vendo uma notícia e aí estava todo mundo lá na comunidade esperando alguma coisa acontecer. Teve um tiroteio na televisão e eu saí correndo dentro de casa. Foi então por aí eu já estou fora, já pedi para sair. Fala. então, o que você tem que pensar, sem se envolver emocionalmente, né. Aconteceu um tiro, né, dando esse exemplo aí, é você raciocinar o que foi, né, como vou reagir e para onde eu vou, né. Na vida Mais ou também. menos assim, na vida é assim. O preparo psicológico, a pessoa não nasce preparada psicologicamente para enfrentar Nada, né? estresse Ah, intenso ou até o estresse pequeno. Tem gente que qualquer probleminha já desmonta. sai, do equilíbrio, Uhum. né, porque não se preparou. Ninguém nasce preparado. Então, um dos objetivos principais do BOP, que muita gente, até dentro da Polícia Militar, não entende, é você ter um preparo psicológico quase que total. Se não for total, o ideal Porque é ser vive, total, vive situações de extremo de estresse. estresse. Então, você no curso, você planeja a operação numa sala sem janela, com gás lacrimogêneo, gás pimenta, e você tem que fazer um planejamento rápido, senão você não vai aguentar ficar na sala o o tempo que você quiser para poder planejar, né. E outra coisa também, sobre uma situação de estresse, você tem que decidir, né. Então tem outro lema lá, "Decide errado, mas decide". Então, que é Não dá para ficar em cima do importantíssimo. muro. Não dá para ficar pensando muito: "O que que eu vou fazer? Ah, e agora? E agora?". Não, tem que decidir. Se Uhum, decidiu errado, vai corrigir, mas tem que decidir. uhum, E hoje falta muito isso nas autoridades, uhum, tanto no executivo como no legislativo. As pessoas demoram muito a decidir. E quando decide, a realidade já é outra, uhum. entendeu? E isso no teatro de operações, tem situação que tem que decidir na hora, porque se você não decidir, você morre e mata a sua equipe. E a decisão depende muito da sua parte psicológica. Se você tiver envolvido emocionalmente, você não vai decidir, Uhum. entendeu? Trazendo aqui um pouco para a parte prática da vida, vocês têm uma seleção muito rigorosa de quem vai fazer parte daquele quadro ali, né, tem o treinamento, antes do treinamento tem uma seleção muito rigorosa. Como que na vida, não lá no BOP, como que na vida eu consigo perceber que é muito importante eu selecionar rigorosamente quem vai fazer parte do meu círculo, de quem eu vou me cercar, porque isso vai impactar nos meus resultados. Então, como que eu consigo pegar essa tática que vocês usam, que é de uma seleção mega rigorosa para formar equipes, como que eu posso fazer isso na vida hoje? Como você mesmo faz isso na sua vida, assim, de escolher ele tem uma frase que eu vou falar aqui, que as pessoas que o conhecem sabem, e ele brinca muito, que é: "Não colo com otário", né. Por aí, Então eu queria que você por falasse um pouco se aí. essa frase tem a ver com o que você aprendeu sobre fazer uma seleção rigorosa. O próprio curso é uma peneira, né? Aham. Umas 200 pessoas militares se inscrevem para o curso, aí no exame físico, médico e psicológico, que tem também um exame psicológico, inicia o curso 50 policiais militares ou até militares que vêm de outras forças. Durante o curso, vamos Curso. dizer que 200 se inscrevem, 12, 10 Conclui o ficam ao curso. final, Aham. chegam ao final. Então já é uma peneira, porque realmente é um funil e só passa quem está
preparado psicologicamente. Numa empresa qualquer, você tiver pessoas que vivem fofocando, arrumando intriga, desmotivando, né? Querendo subir, usando as pessoas como degraus. Então, essa pessoa, ela vai contaminar a sua Uhum. empresa, porque vão ter alguns funcionários que têm essa tendência de fofocar, de arrumar intriga e tudo mais. E quando ela forma grupinhos que Podem só minar. vivem reclamando, só vivem minando os objetivos da empresa, Aham. eles não estão interessados em crescer junto com a empresa, né? Então, as pessoas têm que ser identificadas e têm que ser logo Desligadas. extirpadas da organização. Agora, como você vai detectar isso numa seleção, né? Admissão? Hoje nós temos a oportunidade de ver as redes sociais desse candidato, né? As redes sociais hoje em dia falam tudo da Uhum. pessoa, né? É o momento que ela está descontraída e está se mostrando, né? Falando sobre isso, até te interrompendo, Uhum. como eu falo muito de posicionamento, né, digital, posicionamento na vida, mas principalmente o digital, é exatamente isso que você está falando. A gente se mostra do jeito que a gente dá pistas para quem está do outro lado do telefone entender e ler sobre a gente. Então ali você tem que ter muito cuidado como você está se posicionando, porque você mesmo está fazendo questão de mostrar ao mundo ou que você é uma pessoa correta, de valores, né, bons, ou você está ali abrindo seu livro da sua vida, mostrando tudo que tem de pior e que isso pode inclusive te prejudicar. Não é nem só mostrar, ser muito exposto da sua vida, mas pode te prejudicar no caso desse que você está falando, né. Já ganha tempo na pesquisa social Uhum, dessa pessoa, né? uhum. Às vezes, 5 minutos que você viu a rede social da pessoa, você já identifica que ela vai ser um problema para sua empresa, né? Então, tira, porque não adianta que você não vai consertar ninguém, Sim, né? Você sim, vai gastar muito tempo com treinamento e tudo mais, sim, e hoje as coisas têm uma velocidade muito grande, as coisas estão acontecendo muito rápido. sim. Você não pode ficar perdendo tempo preparando um funcionário que você vê que ele não está interessado em melhorar Aham. e não está comprometido com os resultados da empresa. Eu já ouvi uma frase que fala que a pessoa é admitida pelo caráter e demitida pelo comportamento. Então, assim, no seu caráter você mostra como você é, se você é comprometido, se você é sério, se você não é, mas depois o comportamento te denuncia e você acaba sendo desligado. A gente sabe que no meio do caminho muitas coisas acontecem que podem mudar esse comportamento, né? Desmotivação, falta de reconhecimento, a pessoa está ali dando suor, sangue só e não é reconhecido, não é valorizado por isso. Qual lema do BOP você acha que se encaixaria em manter essa pessoa firme dentro do caráter dela? E eu acho que eu vejo isso muito em você em relação aos trabalhos que você ainda pratica hoje, que você não deixa se contaminar pelo que acontece ao seu redor, você se mantém firme naquilo ali. Porque tem gente que, assim, tem o caráter bom, tem a personalidade boa, forte, mas o senso de injustiça, às vezes, de fora é tão grande, a indignação, que a pessoa chuta o balde. Que você acha, qual o lema do BOP que você acha que seria o mais viável, mais compatível para a pessoa se manter firme, se ela foi admitida por aquilo, ela vai continuar ali por conta daquilo e não vai escorregar e ser desligada por conta de uma falha de comportamento? Hoje tem um lema, uma frase, né, que é muito forte, que já separa o joio do trigo, né, praticamente, que diz o seguinte, que o BOP é desejo de muitos e privilégio de poucos. Uhum, Então, não é qualquer um. Então, quem está lá dentro, ele, com o passar do tempo, que não é muito tempo, é pouco tempo, tem aquele sentimento de pertencimento, uhum. entendeu? O BOP passa a ser uma família. Mesmo porque o exemplo é o seguinte, tem gente que entra na polícia, entra no BOP e morre no BOP. Uhum. Ele fica o resto da vida no BOP. Cada policial do BOP é muito preocupado em vender uma imagem negativa que ele sabe que vai ser
o batalhão que vai ser prejudicado, não é só ele. E isso é muito trabalhado lá. Então você percebe, você não vai ver o policial do BOPE na rua segurando o fuzil pelo cano. Você não vai ver um policial do BOPE encostado na viatura, Descontraidão. descontraído. Você não vai ver um policial do BOPE com o telefone ligando em público. Você vai ver uma postura, né, de respeito, que é posicionamento, segurando o fuzil de forma técnica, para que ele possa utilizar a qualquer momento, se for surpreendido, numa posição de alerta total. Uhum. Né? Isso aí, se você vê o policial do BOPE de forma diferente, ele é fake. Tá. Entendeu? Então, ele sabe que ele tem que vender uma imagem de excelência. Isso não acontece muito com as pessoas que não têm esse instinto de pertencimento. Justo. Então, tu percebe o orgulho do policial em pertencer ao BOPE. Aham. Então, morreram 2 policiais agora. É como se tivesse morrido uma pessoa da família, Aham. pessoa íntima, entendeu? Uhum. Isso vai ser sentido por muito tempo. Uhum. Mas, ao invés de enfraquecer o BOPE, fortalece mais ainda. A união aumenta. Uhum. Isso a gente é muito difícil ver nas organizações, porque a própria direção, a própria presidência das empresas, dos órgãos, eles não fazem muita questão de passar esse sentimento de pertencimento para os seus funcionários, né? Passar que eles são importantes, do faxineiro ao CEO, entendeu? Todos são importantes, porque a empresa tem ótimos resultados, mas alguém vai lá e vê o copo sujo, sujeira na sala de reunião. Uhum. Então, até o faxineiro ele tem que ter esse sentimento de pertencimento, que ele é um dos responsáveis pelo sucesso da empresa, entendeu? E a gente percebe que isso não é levado muito a sério nas organizações. Eu acho que o que você falou é como se as organizações hoje passassem um sentimento de utilidade. Eu sou útil, tenho uma utilidade para aquele serviço, mas eu não tenho uma importância. Você Como você não falou se do BOPE. sente, você não se sente responsável pelo sucesso da empresa, entendeu? Uhum. Eu acho que isso tem que passar. Tem que ter pessoas que reúnam todo o Quadro. funcionário, quais funcionários, e passe isso que vocês são importantes, se vocês falharem nisso, nisso, nisso aqui, se vocês não usarem o uniforme limpo, passadinho, vocês vão passar a imagem ruim da empresa. As pessoas acham que estão sendo oprimidas, mas na verdade é aquilo que você falou de posicionamento. Se eu vejo um funcionário de uma empresa X na rua e ele está com sapato furado, está com a roupa suja, rasgada, o que eu não vou fazer de leitura em relação à empresa? Eu não estou nem pensando na pessoa, porque eu não sei nem quem é a pessoa. Mas a primeira leitura que eu vou fazer é da empresa, né? É isso que você está querendo dizer. Verdade. Isso é muito importante. Quando você entra no BOPE, eu, por exemplo, já estou na reserva há bastante tempo, chego no BOPE e me identifico, Caveira 05, né? O policial que está ali na guarita, ele faz o movimento de arma cruzada e grita, Caveira! Que susto! Então, isso caramba, eu que já estou na reserva, né? Você Se vê sente que pertencente até hoje. aquele policial que está na guarita, ele demonstrou um respeito pelo que você foi, que você, embora esteja na reserva, você é caveira, entendeu? E isso não acontece nas organizações mesmo, porque você saiu de lá hoje, amanhã é uma poeira Justo. no universo que ninguém nem lembra que você existe. É real. Faz todo sentido. A gente hoje vive assim num mundo de muitas metas, cobranças, né, dentro de empresas, organizações, quem está assistindo aí que hoje está num CLT da vida, né, não é o empreendedor autônomo, que também tem uma vida muito difícil, a gente sabe, né, o empresário e tal, mas se você está hoje submetido a esse sistema de ter uma cobrança por cima de você, como que essa calma
essa frieza que você falou, né, esse preparo psicológico hoje ajudaria uma pessoa que vive essa vida de cobrança, de pressão, hoje poderia usar como estratégia para poder se sair melhor na empresa, para poder manter o centro, para não perder o controle. Tem muita gente que faz até loucuras, né, no trabalho, fala mal com o chefe, não quer saber, joga tudo pro alto e põe tudo a perder. Como que você hoje pode dar uma sugestão sobre essa conduta de calma, estratégia, uma mente mais centrada para a pessoa que vive isso hoje, essa pressão, essa cobrança? A cobrança com respeito, claro, né? Isso vai ocorrer em qualquer empresa, Uhum, né? Porque o empresário ele quer resultado. sim. E às vezes o resultado depende, De né, do trabalho que aham, vai ser realizado pelos funcionários que estão abaixo dele. E não se engane que o chefe também está sendo cobrado. uhum, Tem pessoas que não entendem essa cobrança, esse estresse, porque não foi estabelecido meta para eles. Às vezes ele está ali para cumprir parte da meta, né? E essa parte da meta é fundamental para que o global, o total da meta seja atingido, né? Então, o chefe, às vezes, fica nervoso porque está chegando o momento de terminar o prazo, de atingir a meta, e o funcionário não está produzindo o que se esperava, né? Então, primeiro, o funcionário tem que entender isso, né? Ele está sendo pago para aquilo. Ele, se ele colocar na cabeça que o trabalho dele tem que ser realizado com excelência, ele vai encarar isso muito sim. fácil, né? Se ele encarar que aquele trabalho ele tem que realizar porque foi uma ordem, vai ser um sacrifício para ele. Uhum, Ele tem que receber aquele trabalho, aquela missão, com como um desafio ou um prazer em realizar aquilo. Se ele encarar como castigo, ele vai sofrer e não vai realizar, né? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele pegar a missão, vou tratar essa missão com excelência, vou tentar fazer o melhor, da melhor maneira possível. Ele não vai sofrer, uhum, ele não vai sofrer. Ele vai pegar aquele trabalho como um prazer, uhum. um desafio, né? Você falando isso, eu lembro aqui de uma vez que eu ouvi uma frase, porque a gente, quando é contratado por algum lugar, a gente, na hora de preencher a ficha, a gente coloca assim: trabalha manhã, tarde, noite, madrugada? Sim. Está disposto a viajar para qualquer lugar do planeta? Sim. Na hora que tudo isso vem, todas as exigências, os desafios, as pressões, a gente se sente perseguido. Tipo, ah, botou isso para mim de dificuldade, para fulano não tem, eu que vou passar por isso, eu que vou ter que viver isso. A gente parece que esquece do que a gente se dispôs a viver quando a gente encarou aquele trabalho. E depois fica agindo como se a gente fosse o dono da empresa, tudo que vem de cima parece uma afronta, e eu já ouvi até, inclusive, o fato de que quando você está trabalhando, o tempo que você está no celular, na rede social, falando com sua amiga, fazendo aposta, fazendo qualquer coisa que não seja trabalho, é como se você estivesse roubando a empresa. Porque aquele tempo que você está vendendo o seu para a empresa, né? Eu tenho 8 horas de trabalho, eu estou ali. Então, assim, você não está dedicado 100% de corpo e alma ao que você foi designado e pago para fazer. Eu acho que vai um pouco disso que você está falando, né, de você não ter esse sentimento de vitimismo, por você ser cobrado, pressionado, na verdade está sendo cobrado o que você até botou no X lá do papel quando você foi fazer sua ficha, né, e as pessoas têm essa imaturidade de achar que não estou defendendo aqui pressão, opressão, maus tratos, abuso psicológico, assédio moral, nada disso que acontece em empresa nenhuma, em tratamento empregado-empregador. Mas eu acho que a gente esquece um pouco do que a gente foi contratado e pago para fazer. E aí eu acho que na questão do BOP as pessoas sabem o que elas estão fazendo ali, até porque foi muito difícil de entrar, né, passaram por uma situação quase de sobrevivência. Então acho que ela agarra aquilo com tantas unhas e dentes que ela não tem tempo para esse mimimi de: "Ah, tá falando grosso comigo, tá berrando comigo". Tem uma frase muito forte, muito conhecida, que é "pede para sair", né, que a gente viu o filme Tropa de Elite, lá fala muito isso, a gente sabe que o BOP pratica muito isso, que chega nesse levar a pessoa ao auge do estresse dela para ver até onde que ela aguenta.
E quando a vida faz isso com a gente, de colocar a gente em situações que é como se a gente quase quisesse pedir para sair mesmo, como que você acha, até trazendo, né, um exemplo de como vocês fazem no BOP, de entender que aquilo ali é apenas mais um acontecimento e que isso não vai me tirar do meu objetivo, do meu eixo, e que realmente eu não me encaro como uma pessoa fraca e que eu não vou pedir para sair. Como que você traz isso hoje para quem está em casa ouvindo a gente? Eu vou fazer entender primeiro o que que significa o pede para sair no BOP, né. Ele é muito utilizado durante o curso de operações especiais, né. Então, o instrutor, o coordenador do curso, seja lá o que for, ele perceber que o aluno está fraquejando, então é tipo uma sacudida: "O aluno, você é muito fraco, você não vai aguentar, pede para sair". Uhum. Então, se o cara realmente for fraco, Ele ele vai vai pedir pedir para na sair. hora. Então ele tem que ir lá, ter um sino, tem todo um ritual, né, ele tem um sino, quando ele toca o sino, é que ele pediu para sair. E quando ele pede para sair, toda a turma é castigada, Meu Deus. porque a culpa foi da turma ele ter pedido para sair. Por quê? Ela Porque não trouxe não ele? agregou, não trouxe, não fortaleceu. Meu Deus. Então também tem aquele lema, né, de ninguém ficar para trás, é por isso. A turma é responsável pelo desligamento do aluno. Então o aluno que pediu o desligamento, a turma inteira vai sofrer 2 dias. Depois o pessoal não pega ele lá fora não? Eu ia pegar. Não, quando quando o instrutor, o coordenador fala assim: "Pede para sair", aí já fica alguém já Tipo, segurando, não pede não, vamos lá, tu vai aguentar e tal, entendeu. o negócio na vida é achar essas pessoas para estarem do lado da Isso, gente, é né. isso, entendeu. Você não pode estar sozinho, Aham. você não pode estar tu não pode decidir sem ouvir as pessoas, entendeu. E quais as consequências da sua decisão, Uhum. né. Por exemplo, você é chefe de família e você não aguenta mais o seu emprego, o chefe e tal, e tu chega lá, Joga tudo pro alto. pede para sair, quem vai sofrer? A Seus família filhos, a família, verdade. entendeu. Então por isso que eu trouxe essa parte do BOP aí, Uhum. entendeu. Muito bom. Aí tem o simbolismo de cada aluno, tem o seu local na formatura diária. Então aquele que pediu para sair, no lugar dele vai entrar uma cruz. Uhum. No final Morreu? do curso parece um cemitério, né, aquele monte de cruz ali, entendeu. Ai, É por Deus. aí. Você falou aí um tempinho atrás sobre aquela pessoa que tem aquele espírito de fofoca, de confusão, né. Muitas equipes hoje, muitos ambientes de trabalho são recheados de pessoas que fazem fofoca, fazem intriga, trapaceiam, passam por cima do outro para poder crescer, detonam o trabalho do outro. O que que as empresas e os times hoje podem aprender para entender que o seu parceiro, ele é um escudo e não uma ameaça? Como que vocês vivem isso no BOP, como que isso pode ser trazido para cá? Porque quem está de fora, até eu que estou aqui, né, que te conheço, convivo com você, eu sei que você sente isso, mas nem eu consigo sentir isso às vezes nas minhas relações de trabalho, de olhar que aquela pessoa ali é meu escudo e não uma ameaça para mim. Como que eu consigo experimentar esse conhecimento que você tem no sangue, que você viveu isso e tem isso até hoje, que tanto eu vejo quando você encontra pessoas lá do passado, vocês agem como se tivessem ainda nessa união que você fala que é do início do curso, né, que ninguém deixa ninguém para trás, segura ali: "Não desiste não, não sai não". Como que a gente consegue tentar vivenciar esse sentimento de usar o parceiro de trabalho na vida como um escudo e não como uma ameaça? Lá no BOP, o sentimento de pertencimento é tão grande, né, que os próprios companheiros chegam do superior e já passam para o superior que determinado policial que está na equipe, ele não está preparado, porque ele ainda não absorveu aquele O espírito de sentimento, o pertencimento. espírito, né, o espírito de corpo, como diz, Uhum. no militarismo, né. E também, às vezes, na operação, né, eu já participei de uma operação, e existe um princípio no BOP que você só atira
quando você tem certeza que vai acertar o oponente, né? Pela distância, pela sua capacidade de tiro e tudo mais. Então já lá atrás ainda era capitão, tenente, participando de uma incursão com a equipe, escutei um tiro na minha retaguarda. Aí abrigamos rápidos para saber o que está acontecendo, né? E foi um policial meu lá da segurança da retaguarda que atirou. O que foi? Ah, um bandido lá na torre, lá no alto do morro, lá na torre. Aí eu falei assim, tu ia acertar ele daqui? Então isso demonstrou que ele estava com o sistema medroso abalado, né? Ele atirou assustado, ou então o bandido correr para não ter o confronto. Então esse policial foi para ficar só no treinamento durante 3 meses, né? Então nas operações a gente já identifica quem não está com aquele preparo psicológico. E geralmente essas pessoas é que começam a fazer fofocas, Uhum. Quem entendeu? tá na defensiva antes mesmo do É, ataque até, né? ele faz fofoca para se defender, para ocultar suas fraquezas, né? Aham. E se não tiver jeito, através do treinamento, a gente tem que tirar, tem que chipar. É igual câncer, né? Aham. Identificar. Você tá com uma situação na sua mão, que isso aí vai espalhar para o seu corpo todo. Você tem que cortar seu braço, para você não morrer, tu tem que cortar, né? Não Uhum. tem jeito, né? E nas empresas é muito mais comum do que no BOP, né? No BOP é muito mais fácil, né? Uhum. Porque é voluntário, a Uhum. pessoa sabe que vai para lá para correr risco, que ele vai nas operações mais perigosas. Já na empresa ele vai pagar dinheiro, né? Uhum. Então isso ocorre com muito mais facilidade. Hoje tem um compliance nas empresas, né? Uhum. Para poder dar as diretrizes de comportamento do funcionário e tudo mais, para ele não expor, né, a empresa. É uma das defesas Que a que empresa tem. a empresa encontrou. Agora, é importante também você ter reuniões com as equipes, né, para, na própria reunião, você vai detectando, né? Uhum. E também ter um canal aberto na empresa, né, de sugestões, Uhum. de denúncia e tudo mais. E com certeza não vai ocorrer com frequência essa identificação da pessoa que está ali só pagar o dinheiro, se você não trabalhar o pertencimento. Sem um pertencimento, isso aí vai abaixo, porque as pessoas, não vou falar nada, não, Uhum. Ganho nada com isso? Não é meu, não, não, não sou pago para isso? é. Então esse é o ponto-chave, o pertencimento ser trabalhado. Eu acho que essa pessoa que até já vem, a pessoa que vem com esse sentimento, ela até se destaca, né, nos ambientes dela, a pessoa que tem esse sentimento de tudo que ela pega para fazer, ela procura entregar o melhor, em qualquer nível, qualquer trabalho que eu estou falando, não estou nem falando só do militar. E ela acaba sendo vista, né, mal vista, porque a pessoa fica, nossa, olha lá, querendo aparecer, querendo se destacar, mas isso já é dela. Tudo que ela se dispõe a fazer, ela quer fazer com excelência, quer entregar além do que esperam. Não é uma questão de ser puxa-saco, mas é a coisa do comprometimento dela com. Se ela saiu de casa, acordou cedo, estudou a vida inteira, está ali fazendo aquilo. Se você vai fazer uma coisa, faça bem feito, né? Tem até na Bíblia fala muito disso, do que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Então, às vezes, a gente vai e sai de casa, mó trabalheira, mó canseira, e chega lá, faz de qualquer jeito, embrulha e manda. Para quem tá bom. E a gente esquece que a gente podia estar dando melhor e cumprindo tudo isso aí que você falou, né? Com dignidade, como esses homens aí, né, da tropa, que se protegem, se completam. Quando perde um, é como se tivesse perdido, né, alguém ali da família. Eu vi que você criou agora, recentemente, um perfil no seu Instagram, e que lá fala de palestras e mentorias, palestras, treinamentos motivacionais para as empresas, para levar os lemas e os valores do BOP para essas empresas. O que você hoje falaria para pessoas que podem te contratar para isso, sobre como você vê que é possível a empresa delas ter um olhar diferente nos trabalhos entre equipe,
como que esses valores que você hoje transmite, né, você já não está mais nativa, mas hoje você pega a raiz do seu trabalho de uma vida inteira para levar esses fundamentos para as empresas. Como que você acha que você hoje poderia contribuir nessas empresas, falando para os empregadores, né, para quem está te ouvindo aqui hoje, que de repente vai levar a sua palestra para algum lugar, o seu treinamento, o que que você falaria hoje para eles? Você tem que tornar sua empresa uma família em busca de resultados de excelência, né? Uhum, E para isso você já tem que treinar os seus funcionários o pertencimento, né? Colocar na cabeça de cada um que eles são responsáveis pelo sucesso da empresa. E se a empresa falir ou se ela não tiver o sucesso esperado, eles estarão desempregados, né? Então eles são responsáveis até pela pela saúde. a saúde da empresa, significa que eles terão um emprego por muito mais tempo, né? E também vão desenvolver treinamento, estudar formas de desenvolver melhor os seus trabalhos para apresentar melhores resultados para a empresa. A gente percebe, na maioria das vezes, o, o empregador ele coloca lá o seu poder aquisitivo todo ali, investido naquela empresa, e pensa que o resultado virá independente dos funcionários, Uhum. né? Não é assim que ocorre. Assim que ocorre. Então, você tem que montar um time de excelência. Dá trabalho. A trabalho não é fácil, mas é possível, Uhum, né? For fazer uma pesquisa das grandes empresas, existe um trabalho motivacional, uhum, existe uma valorização daqueles funcionários que realmente se dedicam, uhum, entendeu? É colocado para os funcionários cursos de especialização, os cursos são valorizados quando o próprio funcionário ele tem iniciativa de se qualificar. uhum. A empresa, a organização empresarial, aquilo ali é uma vida, está em movimento, está em movimento. Se você mantiver uma rotina em que essa rotina não está programada, planejada, não tenha como meta desenvolvimento, né, alcançar voos mais altos e tudo mais, vai estagnar e vai ser engolida por aquelas que realmente se preparam. Uhum. Então, hoje, com a tecnologia, que tem que ser muito bem explorada, né, é o futuro, as empresas, para não ficarem para trás, têm que se preparar, Sim. E cuidar dos seus colaboradores, né? com certeza, Como se fossem com parte da certeza. família. Quando as pessoas pensam nisso, elas começam a encarar seus negócios, suas empresas, seus empreendimentos de outra forma, e não como estou fazendo um favor para ter você aqui, você que precisa da empresa, como se a empresa não precisasse dele, né? A empresa precisa de talentos. E aí, quando você faz esse tipo de trabalho como esse que você está se dispondo a fazer, né? De criar esse senso de pertencimento, esses valores, incutir esses valores nessas empresas, nessas pessoas que fazem a empresa ter vida, né, porque uma empresa sem ninguém é só um prédio, eu acho que tudo muda e a chance de sucesso é bem melhor. Eu quero te agradecer muito, até porque eu te peguei de surpresa, te agradecer pela coragem, por você não pedir para sair, isso realmente mostra que você é caveira na veia. Te agradecer muito e fechar aqui esse episódio de hoje te falando o lema que ele começou a falar, que é vá e vença. Deixa aí seu último recado para as pessoas, pode até olhar para a câmera para falar dentro do olho da pessoa, como um comandante do BOP, deixa seu recado, sua missão dada, que tomara que as pessoas cumpram e seja uma missão cumprida. Fala aí. O que eu tenho que falar é que, como aconteceu comigo, né, vocês têm que estar sempre motivado a vencer desafios, né? Sempre. E problemas sempre teremos. E nós seremos valorizados sempre quando resolvemos os problemas. Então, fico feliz quando o problema aparece, porque é mais uma oportunidade de eu mostrar vitória sobre o desafio que aparece.
Então, o problema, o pior que ele seja, respira, procura o caminho da excelência e siga em frente. Obrigada de fazer um brinde aqui com nossa caneca. Obrigada.